Sempre que chega o período de estação de monta, bate aquela dúvida na sua mente. O que é mais eficiente? A monta natural ou a inseminação artificial? Eu sou o agroempreendedor Enilton Ribeiro, proprietário aqui da Fazenda Ruache, no norte de Goiás, e nesta aula eu vou lhe ajudar a compreender o que é mais eficiente. Fique até o final e você vai tirar essa dúvida. Muito bem. De lá da Fazenda Ruache, agora para o meu escritório, vou desenvolver com você aqui na frente do computador a nossa nona aula da série Como Ganhar Dinheiro com a Pecuária de Corte. Viu lá o centurião? É um belo touro, um grande reprodutor da Fazenda Ruache. E a nossa aula tem como objetivo principal responder essa questão: touro ou inseminação artificial? Qual é o melhor? Como mencionei lá da fazenda, vai chegando o período de estação de monta, aí fica sempre essa dúvida na mente dos produtores: eu vou usar touro ou vou usar a inseminação artificial? Qual que é o melhor? É o objetivo dessa aula. Eu sou agroempreendedor Enilton Ribeiro, um pesquisador entusiasta em reprodução animal de grande porte desde 2008, um apaixonado pela pecuária de corte. Acredito muito no poder do conhecimento. Por isso, gravo essas aulas para trazer para você esses conteúdos de altíssima relevância para a pecuária de corte nacional. Então, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, clique no sininho para você receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo postado aqui. Pode nos procurar também no Instagram, Fazenda Ruache, também na fanpage, lá no Facebook, Fazenda Ruache, que temos conteúdos diariamente ali nessas redes sociais. Para a gente começar a desenvolver o nosso conteúdo da aula, eu quero começar fazendo um pequeno resumo da história da inseminação artificial. Veja que curioso. No ano de 1332, os árabes realizou a primeira inseminação artificial em equinos. Não tem muitas informações, nem em literatura e nem mesmo na internet, como foi esse processo. Mas compreendemos que no ano de 1779, 242 anos atrás, o italiano Lázaro Spallanzani usa o sêmen de um cachorro em uma cadela em cio, a qual gerou 3 filhotes. São algumas informações que temos acerca do início da inseminação artificial. No Brasil, o primeiro registro da técnica que se tem é de 1935, quando foi realizada a primeira inseminação artificial no estado de São Paulo. Também não se detalha bem como foi esse procedimento. Sabemos que logo depois começou a fazer transporte de sêmens congelados para outras regiões do país. Agora, veja que curioso, o avanço da inseminação artificial no Brasil. Olha que estatística interessante. Segundo a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, ASBIA, e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, em 2020, 20% das fêmeas em idade de reprodução foram trabalhadas com inseminação artificial. Percebe que nós estamos avançando. Nos últimos 9 anos, esse número mais que dobrou. Em 2012, havia apenas 9,64% de total de fêmeas aprimoradas com inseminação artificial. Já no ano passado, 2020, de cada 5 vacas prenhas no Brasil, uma foi através de inseminação artificial. O gado de corte nacional pode ser dividido em 3 rebanhos. Só para você compreender como é difundida aí a inseminação artificial no nosso país. Eu gosto de usar esse gráfico aí de uma pirâmide para poder ficar melhor a nossa compreensão do que eu quero apresentar para você. Se é dividido aí em 3 rebanhos, teríamos colocar aí o rebanho comercial na base da pirâmide. Está aí em torno aí de 70% dos animais do nosso país. São aqueles animais que já vão sendo preparados para ir diretamente para o abate. Já no meio da pirâmide está aí o rebanho multiplicador, que produz touros e matrizes, que são aqueles que vão gerar os animais comerciais. Lá no topo da pirâmide está aí o rebanho de elite,
que são aqueles animais de pista, de exposições, que produz sêmen, embriões. Agora, que interessante, os animais de elite produzem os animais multiplicadores. E os animais multiplicadores, por sua vez, produzem os animais comerciais. Agora, a inseminação artificial é muito comum ser utilizada entre esses dois primeiros aí da pirâmide, os multiplicadores, os animais de elite. Agora está sendo difundida também, assim, de uma maneira um pouco lenta, mas está chegando nos animais comerciais. 2 métodos para inseminação artificial. Observação do cio. Este primeiro método é aquele utilizado por um profissional capacitado para fazer essa observação. Detectando essa matriz no cio, ela é encaminhada para fazer a inseminação. Pode ser usado também o rufião, mas normalmente se faz através da observação. O outro método, através da IATF, inseminação artificial em tempo fixo, que aí vai dispensar essa observação do cio, que vai utilizar de hormônio para fazer a indução do cio e inseminar todas essas matrizes em um único dia. Agora, que interessante que também existe 2 métodos para a monta natural. Que interessante. A monta controlada é quando você faz a observação do cio, ao detectar a matriz no cio, é levada para esse touro fazer a cobertura, ficando ali de 2, 3, 4 horas junto com esse animal. E, dessa forma, um touro pode servir até 100 matrizes. Daí dá para você fazer um controle de paternidade e também do melhoramento genético de um touro altamente provado. A outra é a monta campo. Né? Pode ser através de uma estação de monta, quando se estabelece um período para essa estação, a gente recomenda pelo menos aí de 90 dias, e se usa muito ainda no Brasil, é a monta permanente, que o animal permanece o tempo todo no meio do rebanho de matrizes. E agora, observe para vocês verem, vantagem da inseminação artificial. Todos os 2 métodos, existem vantagens e desvantagens. Quero apresentar para você agora as vantagens da inseminação artificial. Primeira vantagem, genética superior. Porque, por melhor que seja o seu touro, lembre de uma coisa, os melhores ainda estão nas centrais. Então, através da inseminação artificial, você pode escolher uma genética superior vindo diretamente de uma central idônea. Tá? Preste atenção nesse detalhe. Uma outra vantagem, genética específica. Se você quer melhorar a habilidade materna, o melhoramento de carcaça, precocidade sexual e assim sucessivamente, então você pode olhar no catálogo desses touros na central, escolher aquele que vai melhorar uma área desejada aí no seu plantel. Lote padronizado de bezerros. Fazendo a inseminação artificial, principalmente de tempo fixo, né, que é conhecida como a IATF, você vai ter lotes bem homogêneos, que vão nascer praticamente todos em uma semana. Então, vai ter o lote bem padronizado, e isso, através da inseminação artificial, é possível conseguir. Concentração de parição. O que eu acabei de falar agora. Você vai concentrar os nascimentos praticamente em uma semana, ou quem sabe em 2 semanas, dependendo do perfil dos protocolos utilizar aí, né? Uma outra vantagem é o cruzamento entre raças. Se você quer fazer um cruzamento industrial, ao invés de você comprar um touro de uma outra raça, de um valor muito elevado, você pode trazer o sêmen desse animal e realizar, assim, o cruzamento desejado aí no seu plantel. Curto tempo de estação de monta. Eu conheço fazendas que se realizam até 2 protocolos em 45 dias. Então, percebe que tem aí um período de curta duração desses procedimentos. E aí vai trazer melhores resultados na padronização do lote de bezerros nascidos, né? A possibilidade de touro zero. Tem esse projeto aí. Muitas fazendas já não trabalham mais com touros, porque eles fazem pelo menos 3 protocolos, e aquelas que não emprenharam são descartadas do plantel, e aí nem se utiliza touro de repasse. É uma das possibilidades, né? Uma outra vantagem, evita doenças sexualmente transmissíveis, porque vai trabalhar com inseminação artificial e não utilizando o touro, né? Evita acidente dos manejadores e dos próprios animais, porque a monta a campo, às vezes, tem uma
uma vaca ali no cio, o touro meio enciumado pode investir no manejador. Ou um touro muito pesado pode, quem sabe, machucar uma bezerra ali na hora de fazer a monta. Desvantagens da inseminação artificial. É verdade. Assim como tem várias vantagens, também tem algumas desvantagens que deve ser levada em conta na hora de decidir aí se de fato vai optar por essa técnica. E a primeira, e quem sabe talvez a principal, é mão de obra altamente capacitada. Tem que levar em conta que esse profissional técnico que vai realizar a inseminação aí na sua fazenda, ele precisa ser de fato capacitado para essa técnica. Então, procura aí, para quem que ele já prestou serviço, analisa os índices de prenhez que ele teve aí nas outras fazendas, não simplesmente perguntando para ele, pois ele vai fazer propaganda de si. Pergunta às pessoas para as quais ele prestou esses serviços, porque se ele não for capacitado, experiente, não é legal, não vai dar um bom resultado. Uma outra desvantagem, instalação apropriada. Precisa de fazer melhorias no tronco para conter o animal na hora de fazer a inseminação, porque o local de depositar o sêmen é muito precioso, precisa de muita atenção. Se no momento que vai injetar o sêmen, se o animal mexer, já perdeu aquele sêmen e possivelmente esse animal não vai emprenhar. Então, dê atenção a essas questões aí. Leva o técnico que vai fazer a inseminação e peça a ele para dar as sugestões do que precisa melhorar ali na sua estrutura para realizar esse serviço aí. Uma outra desvantagem é o baixo índice de fertilidade. Esse quesito tem que ser levado em conta porque está muito ligado ao preço final de produção de cada bezerro. Então, preste atenção nessa aula até o final, que nós vamos fazer uma conta aqui bem interessante para ver qual é o custo desse animal produzido na inseminação artificial. Alto custo de investimento, porque você vai ter que investir nos protocolos, porque é mais interessante fazer a IATF, e isso tem um custo muito elevado no final desses protocolos, que é o que nós vamos analisar daqui a pouco. Vantagens da monta natural. Olha que interessante essas vantagens. Por ser natural, percebe que já não tem intervenção humana. O touro é melhor para identificar cios e, por isso, a taxa de fertilidade pode ultrapassar os 90%. Para mim, na minha visão, essa deve ser uma das maiores vantagens da monta natural. Outra vantagem, redução de mão de obra que exige menos qualificações. Porque é só estar analisando os animais pelo menos uma vez ao dia no período de estação de monta. Não precisa de tanta experiência e de técnicos formados e capacitados para fazer a monta natural, né? Então, uma outra vantagem, melhor aproveitamento de cios, porque o próprio touro vai fazer essa detecção do cio de maneira natural, então vai aproveitar melhor esse cio, porque na observação de cio, se esse profissional não for bem capacitado, não vai aproveitar o cio. Já na monta natural, o touro por si só já faz essa observação. Mais barato o custo da unidade de bezerro. A diferença do custo de uma para outra é exorbitante. Por isso, fica até o final da aula que você vai descobrir desvantagens da monta natural. Também tem algumas desvantagens que precisa ser observada. Veja que interessante, diminui a vida útil do touro devido ao excesso de monta, a não ser que você estabeleça aí no seu plantel uma estação de monta, pelo menos aí de 90 dias, 120 dias, que não vai desgastar tanto esse touro. Mas, normalmente, a boa parte dos produtores ainda não fazem a estação de monta e tende a desgastar esse animal na sua vida reprodutiva. Aí, ó. Investimento em touro. Você vai ter que colocar uma soma aí de valores em um touro, ou 2 ou 3, dependendo do tamanho do seu plantel. Isso vai ser um dinheiro que vai ficar ali investido nesse animal. E através da inseminação artificial, você não vai ter que comprar esse touro para deixar ali no seu plantel. Risco de acidente com os animais manejadores. Pode acontecer, e quem sabe, aí um acidente com o manejador, como eu já mencionei, a vaca no cio, esse animal estranhar esse peão, e também, na hora da monta, pode machucar uma bezerra, enfim,
ou também algum sinistro com esse touro. Durante esse período aí na fazenda, uma cobra pode ofendê-lo e você demorar um dia ou dois para vê-lo, já não tem mais recuperação, ou ele brigando e machucar com outro touro, ou quem sabe também machucar a perna, ir num buraco, no pasto, enfim. Então, tudo isso pode acontecer com este animal que faz parte das desvantagens da monta natural. Menor aproveitamento do touro em relação ao touro-vaca, um touro para cada 35 vacas, mais ou menos. E através da inseminação artificial, um touro pode servir aí milhares de vacas durante a sua vida reprodutiva. E uma outra desvantagem é dificulta a identificação paterna. Dependendo do tamanho da fazenda ou do plantel, se coloca muitos touros em um lote de matrizes e aí não sabe quem é o pai na hora de fazer ali o controle zootécnico dos animais. Risco de se utilizar touros não provados, porque às vezes você compra um touro aí de um criador aí, de um selecionador que não é idôneo, e você não tem certeza se esse touro de fato é melhorador. Por isso eu recomendo, na hora de comprar um touro, de preferência registrado, dê preferência para aqueles animais que têm registro definitivo, não simplesmente o registro de nascimento. Fica aí mais uma dica para essa aula. Custo de produção de ambas as técnicas. Você vai se surpreender agora o custo da inseminação artificial e o custo da monta natural. Quero começar com a inseminação artificial, de preferência com tempo fixo, né? A IATF, que é o que é mais utilizado aí, não precisa de fazer a observação do cio, né? Então, quero utilizar o exemplo do primeiro protocolo de IATF. Se você tem aí um lote de vacas, de pelo menos 35 vacas, que seria aí a relação touro-vaca, para ficar mais fácil a nossa conta, 35 vacas, você vai pagar aí em torno de R$ 90 por cada uma dessas vacas, já incluso a mão de obra do técnico, o sêmen que ele vai levar, todos os produtos. Eu estou dizendo, pelo menos hoje, eu não sei quando você vai realizar aí a inseminação aí na sua fazenda, mas eu estou gravando essa aula no dia 10 de agosto, pelo menos aqui na minha região, hoje esse valor. Normalmente a inseminação vai ser realizada aí a partir do mês de outubro, ou quem sabe novembro, com a alta dos preços, talvez esse valor já esteve um pouquinho mais acima. Mas vamos colocar aí a média de R$ 90 por animal. Então, 35 matrizes vai dar aí R$ 3.150 o primeiro protocolo. Ok? Com 30 dias depois, você vai ter que fazer o diagnóstico de gestação, para você saber quais estão prenhas, das quais que não estão prenhas, até para você repetir o protocolo. Eu imagino que você vai pagar aí, tendo uma parceria com esse técnico, que ele já fez a inseminação para você, ele vai fazer aí por R$ 500, pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, é uma média que nós estamos colocando aqui, R$ 500 do diagnóstico de gestação. Com 50% de fertilidade, já vou logo adiantando para você que essa é a média mesmo de inseminação artificial. A partir de 40%, 45% já é aceitável. Então, eu quis colocar aqui 50% de prenhez no primeiro protocolo. Então, vai dar em média aí de 18 matrizes prenhas nesse primeiro protocolo. E 17 vacas vazias para fazer o segundo protocolo. Olha para você ver aí, olha, 17 vacas, R$ 90 cada uma, fazendo aquela mesma conta, daí R$ 1.530. Eu não quis colocar aqui o segundo diagnóstico de gestação. Suponho que você não vai fazer descarte das vazias, mas se você for fazer, e seria logo de imediato após o diagnóstico de gestação, teria que fazer um segundo diagnóstico. Mas como seria só 17 vacas, eu imagino que seria em torno de R$ 200, mas eu nem coloquei esse segundo novamente. Eu quis colocar aqui 50% de fertilidade, então vai dar aí 9 vacas prenhas. Agora veja como fica o resumo dos dois protocolos de IATF na nossa conta. Que interessante. O total de 35 vacas, 27 vacas prenhas no total, isso já com os dois protocolos, então deu uma taxa de fertilidade de 77%. E não se assuste, porque é daí para baixo. E raramente
dá acima. Então, o total do investimento do primeiro protocolo deu R$ 3.150, mais R$ 500 do diagnóstico de gestação, deu aí um total de R$ 3.650. Juntando aí agora o investimento dos dois protocolos, você percebe aí que vai dar R$ 5.180. Agora, dividindo esse valor de R$ 5.180 por 35 animais, que você investiu em 35 matrizes, embora só 27 ficando prenhas, dá um valor aí de R$ 148 por cada uma prenhez, por cada um bezerro, só de investimento na inseminação artificial. Eu, particularmente, acho um valor muito alto para ser investido. Agora, vê que interessante, investimento em 8 anos. Por que eu quis fazer essa comparação de 8 anos? Porque é a vida reprodutiva de um touro. Então, a gente vai estar fazendo a comparação de inseminação artificial de 8 anos, tendo essa proporção de investimento. Olha como que fica, olha, 27 bezerros por ano, vezes 8 anos, daria 216 bezerros, vezes R$ 148 cada um desses bezerros, R$ 31.968 de investimento em 8 anos. Quase R$ 32 mil para produzir 216 bezerros dentro desse período. Agora vamos fazer essa mesma conta utilizando a técnica da monta natural, só para a gente ver qual fica mais barata e qual é mais eficiente. E o primeiro investimento é adquirindo um touro. Eu aconselho você que compre um touro PO, touro de origem, touro registrado. Depois eu vou gravar uma aula aqui, a influência que esse touro registrado pode fazer aí no seu plantel, até no peso da desmama desses bezerros. Por isso, não fique de fora desse canal. Para a aula, só um pouquinho, clique logo em se inscrever, vai aparecer a opção sininho, você clica em todas as notificações, sempre que eu publicar algum conteúdo aqui, vai dar uma notificação aí no seu aparelho para você assistir esse material e não ficar de fora das aulas que vamos estar postando aqui. Vamos utilizar o mesmo número de matrizes que utilizamos lá na nossa conta para inseminação artificial, 35 matrizes, que é uma boa relação touro-vaca, um touro para 35 matrizes. 30 dias após a estação de monta, vem o diagnóstico de gestação. Também vamos investir R$ 500 para detectar quais que estão vazias e quais estão prenhas. Agora, vê que interessante, das 35, 31 ficaram prenhas. Uma taxa de fertilidade de 90%. Isso é muito comum na monta natural, quando os animais estão bem nutridos, dá essa taxa de prenhez. Agora, interessante, resumo, R$ 15 mil do primeiro ano, porque você adquiriu o touro, mais R$ 500 do diagnóstico de gestação. O total do investimento do primeiro ano, R$ 15.500. Agora, vê que curioso, você não vai comprar touro todos os anos. Claro que você não vai deixar aquele cruze também com as filhas para não dar problema de consanguinidade. Isso aqui é simplesmente uma média que a gente está utilizando para a gente fazer uma comparação em relação ao preço da inseminação artificial. Então, vamos ver esse investimento para 8 anos. Então, veja, 31 bezerros por ano. Se a gente repetir esse feito todos os anos, vai dar 248 bezerros. Lá na inseminação artificial, para atingir a taxa de 77% de fertilidade, foram 2 protocolos. Como nós estamos utilizando a monta natural e ela é mais eficiente, então não tem essa questão de repetir protocolos nenhum. É numa única estação de monta, a gente vai atingir essa taxa de 90% de prenhez, dando aí 248 bezerros durante 8 anos de produção. Agora, durante esses 8 anos, vamos fazer 8 diagnósticos de gestação, R$ 500 cada um, daí R$ 4.000. Agora, pasme com o que você vai ver agora. Investimento a 8 anos de produção, através da monta natural, com touro PO, R$ 19.000. Lá deu quase R$ 32.000
é na inseminação artificial. Percebe aí que a monta natural ela é mais eficiente e, por isso, se torna mais barata. Agora, dividindo esses R$19.000 pelo número de bezerros, que foram 248 produzidos durante 8 anos, fica um total de R$ 76,60 cada bezerro produzido através da monta natural com touro PO. Percebe? Que praticamente é a metade do preço em relação à inseminação artificial. Então, percebe que precisa ser pensado antes de tomar uma decisão qual técnica utilizar. Agora vem a grande pergunta: touro ou inseminação artificial? Qual é o melhor? Veja, se o seu objetivo para o seu plantel é o melhoramento genético, não tem discussão, é a inseminação artificial. Ela é mais cara, menos eficiente, mas vai deixar uma genética melhor, uma genética precisa, mais rápida, aí no seu plantel. Mas se o objetivo for a produção de bezerro, então pode utilizar a monta natural através de touros melhoradores. Vai te deixar boas matrizes, também vai te deixar bons bezerros e vai te trazer melhor lucratividade, porque ela é mais barata, mais eficiente e mais fácil de manejo. E nós vamos ficando por aqui, a nossa 9ª aula da série Como Ganhar Dinheiro com a Pecuária de Corte. Espero ter contribuído para as suas decisões aí na sua fazenda. Deixe seu like, comente aí o que você achou dessa aula, alguma dúvida, compartilhe o link desse material nos grupos de leilões, aí nos grupos de pecuária, entre amigos no WhatsApp. Procure na descrição desse vídeo que nós temos um link que você vai ser direcionado diretamente para o grupo no WhatsApp da Fazenda Arruache. É um grupo exclusivo, onde minha equipe ou eu posto alguma dica de pequenos vídeos, pequenos textos, ali 1 ou 2 vezes na semana. É um grupo fechado, onde ninguém vai te incomodar e você vai estar recebendo materiais diretamente da nossa equipe. Se inscreva no nosso canal, não fique de fora da nossa comunidade aqui no canal da Fazenda Arruache. Procure também o Instagram, Fazenda Arruache, a fanpage lá no Facebook, e também pode mandar um e-mail para mim, que eu tenho a imensa alegria de estar respondendo para você através do fazendaarruache@gmail.com. Na próxima quarta-feira estaremos aqui com mais uma aula da série Como Ganhar Dinheiro com a Pecuária de Corte. Um forte abraço e fique com Deus.